Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda, é claro, de movimentações, de informações, de novidades para todos vocês, torcedores vascaínos. Iremos falar aqui sobre a questão hoje envolvendo o futebol do Vasco da Gama, informações sobre a questão de mercado, realmente quem participa das tratativas do nosso Cruz Maltino, o que o Felipe Maestro faz, o que o Pedrinho faz, o que o diretor executivo Marcelo Santana faz. A gente vai trazer tudo isso a vocês aqui nesse vídeo. Falar também, é claro, sobre a questão do próprio mercado da bola, até porque o Vasco segue aí na ativa procura de contratações e de reforços para essa próxima temporada, e a gente tem algumas novidades a trazer aqui a vocês nesse vídeo e muitas outras notícias. Dito isso, antes de começar aqui esse Fala Gigante, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Torcedor vascaíno, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, né, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia, saindo sempre, e sempre mesmo, é pontual, tá? 7 horas da manhã, então você pode acordar e já vir para o canal do Gigante acompanhar as principais informações do Vasco. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, é esse vídeo aqui que você está assistindo. A gente está aí na meta, no objetivo de trazer esse vídeo cada vez mais para a parte do meio-dia, de 1 hora da tarde. Entretanto, a gente acabou não conseguindo hoje, mas amanhã fique atento aí no canal, que muito provavelmente por volta de 1 hora ele já vai estar aqui para você. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscreva, compartilhe, curta o nosso conteúdo, venha fazer parte da nossa família e venha ajudar o nosso trabalho. Show? Conto muito com você, hein, Vascaíno? Não saia aí desse vídeo sem apoiar o nosso canal. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, né, meu amigo torcedor? Falando, primeiramente, sobre a situação envolvendo exatamente o organograma do nosso departamento de futebol. O departamento de futebol do Vasco da Gama passou por uma grande mudança do ano passado para cá, né? É importante lembrar que no ano passado tínhamos, pelo menos no início da temporada, né, um organograma que era feito por parte da gestão da 777 Partners. Tínhamos como CEO, acima de tudo e de todos, o Don Drusfield, que era o responsável pelo futebol dos clubes que faziam parte do conglomerado da 777 Partners. Então, ele era alguém que dava muitos avais, muitas negativas, é claro, sempre respondendo em nome de Josh Wander e companhia. Abaixo do Dom tínhamos o CEO próprio do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Abaixo do Lúcio tínhamos Alexandre Matos, com uma participação bem direta nas contratações. E abaixo do Alexandre Matos, a dupla Ramon e Emiliano, que também participavam ativamente das negociações do Vasco, principalmente indicando alguns jogadores. Nem todos, e inclusive a grande maioria dos jogadores que Ramon e Emiliano indicaram chegaram. Entretanto, eles participavam das tratativas até certo ponto. Hoje, o nosso organograma ele funciona de uma maneira completamente diferente. Eu estou tentando aqui ajeitar a câmera, eu acho que agora foi, agora ela tá retinha, né? Tá me dando muita agonia. Pronto, tá um pouquinho melhor. E agora, o organograma do futebol ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Qual é a forma que o organograma do futebol hoje está funcionando? Que são aqueles nomes que participam das tratativas. Nós temos Felipe, Felipe Maestro, a comissão técnica hoje de Fábio Carilli e o scout do Vasco da Gama indicando os jogadores. Essas três partes, né? Fábio Carilli e sua comissão, Felipe Maestro como diretor técnico e o grupo de scout, eles são os responsáveis por indicar reforços. Eles são aqueles caras que vão sentar numa segunda, numa terça, numa quarta, numa mesa no CT Moacir Barbosa, conversar e falar assim, ó, Felipe, ó, Carilho, eu tenho esse nome, o que você acha? O Carilho fala, pô, gostei. Passa esse nome pro setor de scout, scout faz um detalhamento ali do jogador, depois eles voltam a conversar, se der certo as coisas andam. Setor de scout é até algo mais detalhado, né? A gente, quando foi ao CT lá na semana passada, a gente trouxe a vocês um papo que tivemos com o pessoal do CT Moacir Barbosa, né?
o Daniel Brito, que é o head hoje de scout, ele participou desse papo, ele foi falar com a gente. O Fábio Carilli também foi falar com a gente. E o Daniel Brito, ele falou muito sobre essa questão de você ter uma Moacir Barbosa. Eu, até nesse dia, fiz uma pergunta ao próprio Daniel Brito por conta de uma curiosidade que eu tinha. Dos departamentos mais criticados dentro do Vasco da Gama era exatamente o setor de scout, né? Que tinha aí a época como head, como chefe, o Lúcio Barbosa. E aí eu perguntei até pro Daniel, falei, Daniel, o que mudou nesse setor de scout do Vasco? Qual é a diferença? Qual é a novidade? Se a gente comparar o trabalho que vinha sendo feito lá no ano passado e o trabalho que hoje é feito após a sua chegada. E o Daniel me explicou um pouquinho dessas mudanças, falou que realmente houve uma evolução na tecnologia que hoje está à disposição desse departamento para a procura de jogadores, que hoje o Vasco tem praticamente um sistema próprio, né, de busca de nomes ao redor do mundo. Então, assim, as coisas realmente estão funcionando de uma forma bem interessante. E o Daniel até nesse papo explicou como funciona aí os reforços, a questão da procura. Porque o Felipe ou o Fábio Carilli, eles podem chegar para o setor de scout, para o Daniel em si, que é o head, e falar, ó, Daniel, eu tenho esse nome, eu quero que vocês façam para mim uma análise mais detalhada dele. Mas o Daniel, nesse papo, ele também pode levar nomes para a comissão técnica e para o Felipe Maestro. E como isso funciona? É o Fábio Carilli, é o Felipe, chegando no Daniel e falando assim, Daniel, por exemplo, o Vasco hoje procura um atacante, né, de beirada, a gente tem essa informação para vir e ser titular. E aí o Daniel, ele até explica que é como se fosse um restaurante. O Felipe, o Carilli dizem que quer um ponta, e o Daniel, ele vai apresentar prateleiras diferentes. Quando você vai a um restaurante, eu estou usando exatamente as mesmas palavras que o head scout do Vasco da Gama deu para nós que estávamos lá representando a imprensa. Ele fala: quando você vai ao restaurante, você tem a comida mais chique, que é a mais cara, você tem uma boa comida, uma comida ok, que é um valor mais abaixo, e você tem aquela comida que você vai se alimentar, tá bem, vai tá cheio, mas automaticamente é um valor muito abaixo. Não é a comida top, não é a comida mais cara, não é aquela comida chiquérrima e também não é uma comida boa, excelente, gostosa. É uma comida ok, tu vai saciar, que é o objetivo, tu vai se alimentar, vai perder a fome, não vai gastar muito dinheiro, mas também não vai comer algo luxuoso. Essa é a situação de um departamento de scout. Você tem várias opções. Você vai ter aquele craque, que é o mais caro, você vai ter aquele bom jogador, que é um preço ok, você vai ter aqueles atletas que você vai conseguir, entre aspas, saciar a sua fome, você vai conseguir preencher aquilo que você quer, que é a sua vontade, quer contratar um atleta para aquela posição sem gastar muita grana, ou até mesmo às vezes sem nem gastar dinheiro. E isso também pode acontecer. É o Fábio Carilli, é o Felipe chegando, Daniel, eu quero um ponta. E o Daniel vai lá buscar, ó, tem esse aqui que é o mais caro, tem esse aqui que é um bom preço, e tem esse que está livre no mercado, que vocês vão conseguir muito provavelmente contratar sem gastar nenhum dinheiro. E depois dessa primeira etapa, e o que acontece? Se o jogador ele passa por essa primeira etapa, a análise feita foi de uma forma legal. O jogador interessa, Fábio Carilli, Felipe. E aí entra o Marcelo Santana na situação. O Marcelo Santana é como se fosse a última parte do negócio. Terço final é quem negocia, é quem executa o contrato e é quem assina o negócio. Marcelo Santana é essa pessoa. Informação dada até hoje pelo jornal Bruno Braz é que a única negociação que o Marcelo Santana teve uma participação mais efetiva foi na negociação do goleiro Daniel Fusato, onde foi o próprio Marcelo Santana que indicou o Daniel Fusato para chegar ao Vasco da Gama. Foi a única indicação dele, inclusive nessas duas janelas de transferências, tanto nessa de janeiro quanto na passada do mês de julho, agosto. Ele cuida mais especificamente realmente desse segundo passo, da parte mais burocrática do negócio. Então é importante a gente entender isso, até como nós da imprensa, porque muitas vezes quando a gente tem um nome em mãos, a gente recebe um nome que o Vasco da Gama negocia, é normal a gente ir até o Marcelo Santana para perguntar se está acontecendo alguma coisa. E muitas vezes o Marcelo Santana não sabe, porque ele só realmente entra na negociação quando as coisas já estão para avançar ou até mesmo as coisas já estão avançadas. Muitas vezes até o próprio Felipe, ele faz um contato com o jogador antes desse nome chegar na mesa do Marcelo Santana, que é o caso, por exemplo, do Vitor Sá.
onde o Felipe Maestro ele fez um contato com o Vitor Sá para entender o desejo do Vitor Sá profissional, para entender o que o Vitor Sá queria para sua carreira, para entender a situação de momento do Vitor Sá. Como ele, lá naquela primeira conversa que o Felipe teve com o Vitor Sá, o ponta esquerda demonstrou interesse em fechar com o Vasco, mas evidenciou que era difícil sair do clube russo naquele momento, a negociação nem chegou nas mãos do Marcelo Santana. Então é só para você entender que hoje temos um diretor executivo que é muito mais da parte burocrática do que da parte de indicação de nomes, diferente do Alexandre Matos, né? Que indica nomes, que negocia, que contrata, que vai fundo, que faz tudo e tem praticamente a chave do futebol na mão. Marcelo Santana não tem em nada a chave do futebol do Vasco da Gama nas suas mãos. Show? É importante isso daí para você entender melhor como funciona, né, realmente a situação hoje do departamento de futebol do nosso Vasco da Gama. Bom, torcedor vascaíno, um recado rápido a você e um pedido de ajuda. A gente, durante esse período de Natal, Ano Novo, acabou deixando de postar alguns vídeos. E o YouTube, meu amigo, ele é cruel, porque se você deixa de postar vídeo, ele para de divulgar os seus vídeos. E hoje, nesse momento, o YouTube não está divulgando meus vídeos para absolutamente ninguém. E é o seguinte, eu venho pedir para você, nesse momento, rapidinho, deixar só o seu like. Muito rápido, é muito fácil. Largar o dedo aí nesse joinha, nesse like que tá aí embaixo, para ajudar na divulgação. Simples, fechou? Então, bom, torcedor vascaíno, o recado tá dado. Conto muito aí com a ajuda e o apoio de todos vocês. Vamos embora então falar um pouquinho sobre o mercado da bola. A gente vem informando muito a vocês recentemente sobre a questão envolvendo o setor ofensivo do Vasco e a carência hoje do nosso Cruz Maltino por trazer jogadores para essa beirada do campo. O Vasco tem um jogador hoje, que é o Emerson Rodrigues, tanto é um atleta que internamente a diretoria do Vasco não conta muito, né? Por problemas pessoais que infelizmente Emerson Rodrigues acabou tendo na última temporada com a própria diretoria do Vasco. Foi visto um grande descomprometimento de Emerson com a ideia do Vasco em si no ano passado, né? Um dos estopins para Emerson Rodrigues foi quando ele faltou o último treino antes de uma partida contra o Botafogo no estádio Newton Santos, alegando que tinha discutido com a sua mulher, com a sua esposa. Isso não caiu nada bem. E ali realmente foi praticamente o estopim para que o Vasco não contasse mais com o Emerson Rodrigues, que nos últimos jogos nem relacionado foi para as partidas. E aí hoje a gente teve uma informação muito interessante sobre esse nome, que Emerson Rodrigues ele tem como empresário um antigo conhecido do torcedor vascaíno. Sabe quem? Alexandre Pássaro. Lembra dele? Alexandre Pássaro, aquele diretor executivo que passou pelo Vasco da Gama na gestão Jorge Salgado. Então, Alexandre Pássaro, meu amigo torcedor, é o empresário de Emerson Rivaldo Rodrigues. Ele então tem total influência aí na carreira do jogador e hoje está aí, com toda certeza, né, pertinho novamente do Vasco da Gama através do agenciamento da carreira do colombiano. Loucura? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Falando ainda sobre o mercado da bola, a gente teve hoje informações sobre a situação do Rony, informações dadas até pelo canal Atenção Vascaínos, né, em conjunto, aliás, canal Atenção Vascaínos apenas, é que nesse momento o Rony realmente foi um nome que o Vasco da Gama tem interesse, como a gente sempre vem informando aqui a vocês, mas o Vasco junto ao Palmeiras chegou a buscar com o Rony um contrato por empréstimo. O Rony não tem um salário barato no Palmeiras, pelo contrário, tem um salário alto. O Rony tem um contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem, até o final de 2026. Recebe algo em torno de R$ 1.300.000 no Clube Paulista. E o Vasco, pelo bom relacionamento que tem com a diretoria da Leila Pereira, que é a diretoria do clube, buscou um empréstimo de 1 ano com a divisão de salário. O Vasco pagando 650 mil e o Palmeiras pagando os outros 650 mil. Esse foi o que o Vasco propôs. Entretanto, o Vasco não conseguiu nem avançar nas tratativas, porque o Rony não quer deixar o Palmeiras nesse modelo de negócio. Informações é que o Rony ele quer sair do Palmeiras em definitivo. Se for para sair, é para sair em definitivo, é desvincular completamente, é assinar um novo vínculo contratual com o novo clube. Diante disso tudo, a gente vem informando muito a vocês sobre essa situação do Rony, mais do que nunca se prova aquilo que eu já venho falando há muito tempo. A questão do Rony é uma questão que envolve muito mais uma ideia do jogador, a cabeça do jogador, um problema com o entendimento do jogador de sua carreira do que realmente o Vasco.
O Vasco, é claro, vai enfrentar dificuldade, pois a gente está falando de um grande atleta, de um bom, grande não, de um bom atleta e um grande clube. Mas, diante disso, mesmo sendo valorizado, a questão do Rony ainda não ter saído do Palmeiras é muito mais por um problema dele. Quer muito, gente. O Rony quer muito. O Rony tá pedindo muito. Ele recebeu 1.300.000 reais do Palmeiras. Não poderia ser fácil? Pô, o Palmeiras não me quer nessa temporada. Então eu vou assinar com um novo clube em empréstimo e eu volto no ano que vem. Vou receber meus 1.300.000, ficar tranquilo. No ano que vem eu volto pra cá. Mas não, ele quer um negócio difícil, elaborado. Ele quer pedir 2 milhões de reais pro Atlético. Ele quer ter problemas com o Fluminense para fechar negócio. Então a situação do Rony realmente tá muito chata, gente. Jogador chato, assim, de negociação, que tá dificultando qualquer negócio que venha chegar à sua mesa. Mas o Vasco realmente sondou e ainda sonda. Ainda tá lá naquela lista de nomes que o Vasco olha e observa para a próxima temporada. E outro jogador que a gente tem informações que o Vasco recentemente tem observado é um ponta-direita chamado Lloyd Augusto. Um ponta, meu amigo, direita angolano. Eu acho que eu nunca vi um angolano sendo especulado no Vasco. Talvez seja definitivamente a primeira vez. E aí, a Band Mendonça, vou até trazer aqui com mais detalhes, né? Realmente quem foi o responsável por essa informação, para a gente sempre, quando dá a notícia, dá-la, perdão, de uma forma completa, né? Leandro Mendonça, carioca, apresentador do Visão de Esportes Internacional. Trouxe essa informação que o ponta Lloyd Augusto, do Alanyaspor, está sendo observado pelo setor de scout do Vasco da Gama nas últimas semanas. É um angolano de 24 anos de idade, 1,83 m de altura, tem um vínculo contratual com a equipe turca até junho de 2027 e tem um valor de mercado hoje de 10 milhões de reais. É um jogador que, nesse momento, ele atua, mas não com muita frequência nesse clube turco, né? Eu até cheguei a dar uma olhada para conhecer um pouquinho quem é esse jogador jovem de 24 anos, nascido em Luanda, na Angola. É um atleta que é cria das categorias de base do Sporting de Portugal. Então, assim, sempre foi visto como uma grande promessa, um grande talento, mas nunca conseguiu se destacar no esporte, nem atuar profissionalmente no clube de Portugal, tá? Ele atuou em 2 temporadas em Portugal, numa no Farense e outra no Mafra, e já está há 2 temporadas nesse clube turco. Nesse ano, em 16 jogos já realizados, ele tem um gol marcado e 4 assistências. É titular do clube e o Vasco realmente olha, de acordo com informações do jornalista, como uma boa opção para reforçar o seu setor ofensivo por um empréstimo. Um nome que, de acordo com notícias e informações, está sendo analisado pelo setor de scout do Vasco. Show? Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha disso tudo. Gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa segunda. Já já a gente vai estar de volta aí com o nosso Boa Noite Gigante, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Fechou? Que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.